A China está passando por uma situação inédita. Pela primeira vez, os rendimentos dos títulos da dívida pública chinesa de longo prazo caíram abaixo das do Japão. E o Japão é conhecido como um país praticamente em deflação há décadas, né? Desde os anos 90, sem conseguir reaquecer a sua economia de forma efetiva. E a curva de juros da China vem fazendo a mesma coisa, deixando o Partido Comunista Chinês praticamente desesperado em esforços para tentar evitar que tantos bancos assim ou entidades financeiras continuem comprando a sua dívida. Lembrando, quando você tem esse movimento, isso é um movimento que busca segurança e liquidez, não é um movimento de entidades que querem emprestar para a economia real. E é exatamente o oposto que o governo chinês quer fazer. Afinal de contas, eles estão tentando de todas as formas poder reestimular a economia. O Xi Jinping, ele sabe, né, muito bem, junto com a estratégia feita pelo Politburo no Third Plenum, né, na reunião da China, de que a grande saída é você reaquecer a economia local e distanciar cada vez mais da dependência da estratégia de exportação, que é o que vem acontecendo até então, sendo o carro-chefe da economia chinesa. Então, só para você ter uma ideia, os juros chineses caíram tanto, foi uma demanda tão grande por eles, que no Japão, os rendimentos que antigamente eram abaixo de 1%, eles deram uma leve subida, né, para 2,27%. Só que na China, os rendimentos caíram para 2,21%, ficando mais baixo do que o próprio Japão. E isso indica expectativas de crescimento mais baixo e inflação extremamente baixa, ou seja, isso indica um arrefecimento futuro na economia, é o que a curva de bonds chinesa vem dizendo. Só que isso não é um problema, eu sempre falo isso no podcast, né? Já deve estar cansado de ouvir, não é um problema só da China, é um problema do mundo inteiro, é exatamente o que está acontecendo nos próprios Estados Unidos. Claro que talvez você fale ali do Brasil, o Brasil é um caso um pouco diferente, eu tive um capítulo falando sobre isso, mas é uma tendência justamente pelo fato do sistema monetário ser totalmente interligado, e aí que cria todas as fricções que nós estamos vendo agora. Então essa convergência, né, desses rendimentos, né, desses juros caindo tanto, eles refletem uma percepção crescente de que a China pode enfrentar os mesmos desafios estruturais de baixa inflação ou até de uma deflação, né, com um baixo crescimento no futuro, que foi o que marcou o Japão. E esse tipo de fenômeno a gente chama de japanização, certo? E é uma coisa que também já foi dita muitas vezes para os próprios Estados Unidos, porque é um problema que vem acontecendo também em território americano. Só que a economia chinesa ela está enfrentando muitas pressões deflacionárias, né? A inflação central ali, o core, excluindo alimentos e energia, registrou apenas 0,2% em outubro. Então, apesar de todo o pacote gigantesco feito pela China, como eu já falei em outros capítulos, é muito mais importante o anúncio do pacote do que o pacote em si, porque apesar de ter tido uma injeção de 10 trilhões de renminbi, né, de yuan, que equivale a 1,4 trilhão de dólares, e vários cortes nas taxas de juros para tentar estimular a economia, principalmente ali no real estate, né, no mercado imobiliário, que teve uma grande queda, inclusive até na bolsa de valores, tentando fazer com que esse dinheiro circule, não chegou nos níveis esperados pelo governo chinês, né, e os investidores domésticos continuam a evitar esses mercados de ações e também do real estate. Então, alguns analistas já alertam que essa deflação ela já está começando a ficar enraizada na economia chinesa, e, né, dificultando essa recuperação, porque, como a gente fala, é o grande problema dos bancos centrais. Todos nós damos ali um crédito que eles não têm em relação às possibilidades de reais estímulos econômicos, né? Como que o governo da China vai fazer com que os bancos, a partir de agora, passem a emprestar mais para as pessoas? Isso vai depender da questão do faro de risco que cada uma dessas instituições vai ter. Acho que é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, tem umas armas a mais do que o Fed, como você puxar o telefone e ligar pro dono de um banco ou para a parte de crédito desse banco, literalmente
ameaçam essas pessoas que até de formas com violência, caso eles não façam esses empréstimos, deixando os funcionários na berlinda. Mas isso é para mostrar como que existe a preocupação do governo chinês em tentar fazer isso acontecer. E é a mesma preocupação que existe nos Estados Unidos, que existe na própria Europa. Todos tentam estimular de alguma forma as economias, porém nós vemos um ciclo econômico de arrefecimento em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, obviamente que os Estados Unidos, nesse caso, ficam um pouco mais privilegiados pela forma do sistema monetário, porque o capital está buscando por segurança e liquidez, certo? Então isso vai fazendo as bolsas americanas subirem, ou mesmo a demanda por bonds americanos, mas obviamente pelos bonds chineses. Inclusive, as taxas de juros chinesas estão bem menores do que a curva de bonds americana. Fazendo com que você tenha uma preocupação maior ainda. E só que, ao mesmo tempo, a grande forma de você estimular a economia chinesa, que vem funcionando muito bem, que são as exportações chinesas. Afinal de contas, a China criou o maior superávit, acho que da história, né, que algum país pode conseguir fazer, só que eles também sabem que isso não é uma estratégia de longo prazo e você não pode depender dela, porque você precisa depender não somente da saúde dos países importadores, como os Estados Unidos, a gente vê que essa demanda também vem arrefecendo ao longo do tempo, mas inclusive o desafio dessa mudança agora do governo Trump, que não para de falar sobre a palavra tarifas, né? Tarifa para cá, tarifa para lá, e isso já veio com uma série de ameaças e obviamente que isso vai dar uma atrapalhada em relação à estratégia de exportação ou não. Você vai ter que rebolar de um lado e também do outro lado, né? Então vamos ver como que as coisas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E essa desaceleração nas exportações também vem acontecendo normalmente, ela já está forçando o governo a dar uma olhada para políticas mais internas, né? Então os principais focos, obviamente, são os setores imobiliário e também o de ações na China. E essa desaceleração também agrava o problema do excesso de capacidade industrial na China, né? Então a China tem uma capacidade industrial enorme que está sendo subutilizada nesse momento, e isso vem exacerbando essas dificuldades em reverter essas tendências deflacionárias na China também. Então Pequim está lutando, né? Beijing está lutando há anos para evitar essa japanização da economia, né? Investindo pesado em setores estratégicos como tecnologia, veículos elétricos, robôs, microchips, energia verde e todas as coisas que a gente vê acontecendo na China. Ela está numa indústria de ponta, é o que eles sabem fazer e eles vão triplicar os esforços nisso ao mesmo tempo. Só que, como eu já falei em outros capítulos, a desglobalização ela vai obrigar os países a fazerem a melhorarem os seus pontos fracos. Então, na China, ela tem uma excelente capacidade industrial, é disparado melhor do mundo, está anos-luz na frente dos Estados Unidos, né? Até para deixar essa ênfase para os comentários que já vão dizer que eu estou falando mal da China e que só defende os Estados Unidos, a China realmente está à frente aí dos Estados Unidos nisso. Porém, o seu consumo interno não está da forma que eles precisam para garantir o crescimento sustentável que o Partido Comunista quer. Pelo outro lado, os Estados Unidos têm um problema contrário. Tem o melhor mercado consumidor do mundo, mas é um mercado consumidor, não é um mercado produtor. A industrialização dos Estados Unidos foi totalmente terceirizada para a China, principalmente exacerbada na pandemia. E agora os Estados Unidos estão nessa corrida de se reindustrializar, o que vai demorar anos, e principalmente para chegar no nível que se tem na China. Então essa que é a grande guerra, cada um está tentando compensar do seu lado para ver quem consegue se desvencilhar do outro mais rapidamente. Mas, com certeza, é preocupante você ver esses dados da China, porque não somente a China precisa disso, mas o mundo também precisa disso, porque você colocou muita esperança na famosa reabertura chinesa, que acabou nunca suplantando as expectativas do mundo em relação ao crescimento, como se a China fosse carregar o resto do mundo, o PIB do mundo, e isso, infelizmente, não aconteceu. E agora, com toda essa incerteza baseada na transição governamental, com tarifas para cá e para lá, realmente agora é a grande corrida que vai acontecer entre os dois países. Mas apesar de todas as desavenças, obviamente que você tem
a parte mais superficial das ameaças, mas o que interessa são as ações. Quais são as tarifas que vão entrar de fato? Vai entrar mesmo? Vai dar um tempo para poder se adaptar a isso? E é aí que vão sendo criados os novos blocos. Então, muitas dessas coisas podem ser positivas, podem ser negativas, mas a grande verdade é que a China vem de fato tentando de todas as formas evitar a sua japanização.